Em um mundo repleto de máquinas monstruosas, parece que a única maneira de enriquecer é construindo tudo maior e melhor. Claro, embora esses gigantes monolíticos não sejam os meios de transporte mais ecológicos, quando se trata de mover os materiais mais pesados e intensos do planeta Terra, existe apenas uma ferramenta para o trabalho: de trens rodoviários, completos a veículos tão colossais que levam o nome do lendário Sasquatch. Prepare-se, porque vamos conferir 15 dos maiores caminhões do mundo que você precisa ver. É isso aí. Simplicidade elegante. Os monstruosos trens rodoviários da Austrália. Certo, para o nosso primeiro passeio neste incrível mundo automotivo, que maneira melhor de começar do que levando nossas máquinas para uma das paisagens mais hostis do planeta, o Outback australiano. Não há dúvida de que a terra dos cangurus é o lugar perfeito para alguns dos maiores veículos do mundo. Por todo o Outback, onde as estradas são notoriamente retas e vazias, cidades e minas remotas são abastecidas por caminhões extraordinariamente longos. Eles são tão enormes que os locais os chamam de road trains. Esses veículos são os conjuntos rodoviários mais longos permitidos legalmente no mundo. Eles consistem em cavalos mecânicos potentes, puxando múltiplos reboques de carga, com os mais longos chegando a comprimentos impressionantes e pesando mais de 120 toneladas. Isso é gigantesco. E enquanto os motoristas desses veículos certamente precisam lidar com a operação dessas máquinas massivas, eles também enfrentam os perigos opressivos do Outback. Embora seja um lugar bonito, essa paisagem pode se tornar mortal rapidamente, e os motoristas exigem habilidades essenciais de sobrevivência para lidar com o risco de seus veículos quebrarem. Ei, você sabia que se clicar no gostei, se inscrever e ativar o sininho de notificação, você tem mais chances de ganhar na loteria? Então, o que está esperando? Caterpillar 798 AC. Hoje em dia, embora a Caterpillar ainda seja o nome principal, suas máquinas maiores e mais brutas são seus colossais caminhões de mineração. Veículos tão grandes que você poderia viver confortavelmente dentro deles. O maior gigante nesta categoria é o Caterpillar 798 AC. Este é um caminhão de tração elétrica projetado para transportar algumas das maiores cargas da Terra, com mais velocidade, estabilidade e confiabilidade do que outros caminhões elétricos do mercado. Como você deve ter imaginado, enquanto a maioria dos veículos desta lista polui bastante, o Caterpillar 798 AC é a aposta mais recente da empresa para migrar suas operações para um modo de transporte mais verde e sustentável. Este veículo surpreendente transporta 410 toneladas de carga e rapidamente provou ser um dos caminhões de mineração mais importantes disponíveis atualmente. O Bigfoot 5. Ok, embora a maior parte desta lista seja reservada para algumas das máquinas de construção mais loucas imagináveis, também temos que prestar nossa homenagem a um dos passatempos motorizados mais amados dos Estados Unidos, os Monster Trucks. Apesar de existirem alguns veículos bem insanos que surgiram desse hobby favorito da nação viciado em gasolina, você sabia que o maior Monster Truck do mundo é um veículo chamado Bigfoot 5? Construído em 1986, este veículo tem cerca de 4,5 metros de altura. É uma picape Ford projetada e especialmente adaptada para acomodar pneus enormes de 3 metros de altura. Sendo um nome familiar no mundo dos Monster Trucks, a marca Bigfoot foi criada por Bob Chandler. Ele converteu sua primeira picape Ford 4x4 em um monstro nos anos 70. É apenas uma incrível peça de exibição. O Burlak. Como você pode imaginar, os maiores caminhões do mundo são construídos principalmente para serviços militares. E o nosso próximo item, o Burlak, é uma obra de engenharia realmente inteligente. Este veículo militar russo de 6 rodas é totalmente anfíbio e possui uma série de hélices
que permitem ao caminhão navegar em rios, lagos e até nas águas congeladas do oceano. Ele foi construído com o objetivo único de levar pesquisadores russos ao Polo Norte e foi projetado sob medida com recursos funcionais, que permitem que cerca de 10 pessoas vivam a bordo por um longo período. Para cumprir sua missão, o Burlak foi reaproveitado de um veículo militar antes de encontrar sua nova vida como veículo de pesquisa. Inicialmente, era um blindado BTR-60, destinado a atuar nas fronteiras militares da Rússia. Mas hoje vive uma vida pacífica com um propósito puramente científico. Burlak, que significa carregador em russo, é um monstro off-road com rodas da altura de um homem adulto. Liebherr T-284. No mundo do transporte de cargas incrivelmente pesadas, a empresa alemã Liebherr conquistou seu lugar, produzindo alguns dos caminhões de mineração mais colossais do mercado. A nova aventura neste mundo monolítico é o Liebherr T-284, um dos caminhões de mineração mais avançados que existe, que continua quebrando recorde após recorde quando comparado com a maioria de seus concorrentes. Produzido pela divisão americana da Liebherr, o T-284 é, ao mesmo tempo, o mais leve em peso vazio e o mais capaz caminhão de mineração ultra-classe do mercado. Ele é capaz de transportar uma das maiores cargas concebíveis, impressionantes 363 toneladas. Isso é muito peso. E considerando que o veículo suporta um peso bruto operacional de cerca de 600 toneladas, você pode imaginar que tipo de maquinaria é necessária para dar força a esse titã da mineração. Komatsu 984. Sendo o maior caminhão já feito pela Komatsu, uma fabricante japonesa especializada em mineração e equipamentos de construção, é seguro dizer que este próximo item está entre os maiores e melhores do mercado. Como sua máquina principal, o 984 tem cerca de 8 metros de altura e possui uma capacidade de carga de 400 toneladas. Se isso não for suficiente, ele também está disponível comercialmente como um veículo autônomo, totalmente equipado com algumas das maiores tecnologias do século XXI, permitindo que seja operado sem nenhum risco humano. Com um motor incrivelmente poderoso, tração elétrica exclusiva e um dos sistemas hidráulicos mais eficientes que o dinheiro pode comprar, o Komatsu 984 é um líder mundial no que é conhecido como o mercado de mineração ultra-classe. Para os entusiastas automotivos que não são da área de mineração, isso significa essencialmente que ele está entre os maiores, mais brutos e mais fortes veículos construídos pelo homem. Sim, é um negócio muito sério. Avtoros Shaman. Claro, enquanto mantivemos nossa atenção em alguns dos maiores monstros de mineração do mercado, também precisamos dar destaque para máquinas mais acessíveis. Confira o Avtoros Shaman, um veículo monstro 8x8 que é, surpreendentemente, bastante prático. Isso se você estiver planejando enfrentar alguns dos ambientes mais intensos e inesperados da Terra, ou talvez até se preparando para sobreviver a um apocalipse zumbi, porque este veículo é potencialmente um dos off-road mais indestrutíveis que existem. Desenvolvido pela empresa russa Avtoros, o Shaman é, tecnicamente, um SUV de 8 rodas capaz de lidar com qualquer tipo de terreno. Ele pode até flutuar e navegar por rios e florestas alagadas. Medindo cerca de 6 metros de comprimento e pesando quase 5 toneladas, este veículo possui um motor turbodiesel de 3 litros. Apesar de seu visual robusto, ele atinge uma velocidade máxima modesta de 80 km por hora, o que significa que você nunca correrá o risco de acidentalmente acelerar demais enquanto dirige inclinado na encosta de uma montanha. Surpreendentemente, apesar da quantidade de poder e capacidade que este veículo oferece, o preço girava em torno de $120 mil. Dado o pedigree de algumas das máquinas nesta lista, isso é até barato. Mercedes Zetros. Se você achou o Avtoros Shaman um passeio legal, então este próximo caminhão off-road robusto vai te impressionar. Conheça o Mercedes Zetros, um veículo especialista incrível, criado pelos gigantes alemães
para lidar com o mercado sempre crescente de veículos off-road ridiculamente superiores. Ao que parece, há uma demanda bastante alta por veículos que poderiam sobreviver a algum tipo de apocalipse, e o Mercedes e-Tron está certamente no topo dessa pilha. A questão é que este monstro mecânico vai mais longe do que o resto, porque, tecnicamente, este Mercedes-Benz pode ser um motorhome totalmente equipado, capaz de levar uma família inteira com relativo luxo e segurança. Montado sobre um chassi de 3 eixos, este monstro pesa entre 25 e 27 toneladas e é capaz de transportar uma carga útil de quase 16 toneladas. Impulsionado por um motor de 6 cilindros de 7,2 litros, ele entrega cerca de 326 cavalos. Isso significa que altas velocidades não estão exatamente no cardápio desta máquina. No entanto, o torque e a força sob o chassi significam que os e-Tron pode mover quantidades impressionantes de peso sobre os terrenos mais difíceis. Incas Huron. Você já pensou em ter seu próprio transporte de pessoal blindado e militarizado? Bem, se você precisar levar seu time para o jogo, ou talvez até recrutar seu próprio exército privado, o Incas Huron é certamente um dos transportadores de pessoas mais robustos do mercado. Dê uma olhada nesta máquina realmente impressionante. Um veículo tático de ataque e defesa capaz de proteger seus passageiros em ambientes de alta ameaça, em qualquer condição climática. Desertos, tundras árticas, zonas de guerra ou ambientes urbanos, qualquer teste que você possa imaginar, o Incas Huron quase certamente pode lidar com isso. Obviamente, há uma pequena ressalva para esta máquina monstruosa. Essa coisa não está exatamente disponível para civis comuns. Desenvolvido e equipado para operar em missões táticas policiais e militares, proteção de comboios e controle de fronteiras ao redor do mundo, o Huron tem sido usado por forças policiais, SWAT e outras agências de segurança na América Latina, África e outros mercados globais. Incrivelmente, o compartimento de passageiros é equipado com blindagem impenetrável. Caterpillar 797F. Este caminhão monstro tem cerca de 7 a 8 metros de altura e 15 metros de comprimento, o que o torna o segundo maior caminhão basculante do mundo. Claro, como já mostramos alguns recordes da Caterpillar nesta lista, alguém tem que ficar em segundo lugar, certo? Mas não se engane, o 797F é realmente uma máquina notável. Como você pode imaginar, esses veículos monolíticos são construídos sob medida para carregar enormes quantidades de minério por longas distâncias em alguns dos ambientes mais inóspitos da Terra. Se você achou que seu carro tinha pneus impressionantes, veja os 6 pneus gigantescos do Caterpillar 797F. Cada um desses pneus pesa mais de 5.000 quilos. A Caterpillar apresentou o 797F ao público pela primeira vez na Mine Expo International, em setembro de 2008, uma convenção que é essencialmente o Super Bowl do mundo da mineração. E bem, Terex MT 6300AC. Enquanto vimos alguns veículos monolíticos realmente incríveis, este próximo item é um candidato ao título de maior e mais bruto de todos. Produzido originalmente pela gigante de engenharia Bucyrus, o MT6300AC pode ser encontrado frequentemente nas areias betuminosas de Alberta e outros pontos de mineração na América do Norte. Este gigante pode mover 400 toneladas de carga em uma única viagem, sendo classificado como ultraclasse. O Terex MT 6300AC tem um peso bruto operacional de 660 toneladas e proporções absurdas. Ele mede quase 8 metros de altura e cerca de 15 metros de comprimento. Isso é muito grande. Totalmente equipado com um motor a diesel de 20 cilindros e um alternador elétrico AC, ele é capaz de gerar 3.750 cavalos de potência com relativa facilidade. Mercedes-Benz G63, AMG 6x6. Ok, para o nosso próximo item, vamos nos divertir com uma das máquinas mais surpreendentes da história automotiva recente. E claro, que nome melhor para carregar esse título do que a Mercedes-Benz, uma das fabricantes de carros mais luxuosas do mercado. Acredite ou não, esta Mercedes de 6 rodas é tão enorme
que foi originalmente projetada para o exército australiano. Isso diz muito sobre para quem este veículo é destinado. Apesar de seu tamanho incrível, este veículo tem uma velocidade máxima limitada eletronicamente e vem com um compressor que permite aumentar ou reduzir a pressão dos pneus de dentro da cabine, dependendo do terreno. Enquanto vimos algumas máquinas impressionantes até agora, quando se trata de veículos todo-terreno de luxo, o Mercedes-Benz G63 AMG pode lidar com quase qualquer ambiente e é considerado inigualável na cena off-road. Se você procura algo grande e intimidador, não precisa procurar além deste cruzador colossal, o Marauder. Com um nome como Marauder, você pode acreditar que este monstro nunca pede permissão quando está atravessando os lugares mais loucos da Terra. Porque, bem, este veículo é tecnicamente um tanque sobre rodas. Sério, não estamos brincando. O Marauder é totalmente capaz de atravessar uma parede de concreto se necessário e pode resistir a alguns dos castigos mais intensos imagináveis. Como você pode imaginar, o Marauder é um veículo militar, mas mesmo comparado com alguns de seus antecessores blindados, esta incrível máquina se destaca. Embora pareça agressiva, a função principal desta máquina é proteger seus ocupantes. Ela se tornou o veículo de escolha para missões de reconhecimento militar, o caminhão Mad Max. E, finalmente, chegamos ao número 1. Se você é fã de cinema, vai reconhecer esta silhueta imediatamente. Estamos falando de uma réplica impressionante do caminhão de guerra do filme Mad Max, que foi construída e reside atualmente na Rússia. Esta máquina apocalíptica foi montada sobre o chassi de um lendário Mack R600, o mesmo modelo usado no clássico filme de 1981. É uma homenagem direta e brutal à visão distópica do diretor George Miller. Com um visual enferrujado, grades de proteção pesadas e exaustores que parecem gritar poder, este veículo não é apenas uma peça de museu, mas uma besta funcional que parece pronta para cruzar o deserto em busca de gasolina. Os construtores russos não pouparam detalhes para recriar a atmosfera de desolação e fúria da franquia. Ver essa coisa rodando na vida real é a prova de que a ficção pode, sim, se tornar uma realidade assustadora e magnífica. Este é, sem dúvida, o caminhão mais durão que você verá hoje,